Nesse exato momento, partindo para a fase final da primeira Liga Nordeste de Beisebol. Então, o esporte está numa fase boa, está em ascensão. E há quanto tempo o beisebol está aqui no estado de Pernambuco, Roberto? O primeiro time de beisebol aqui em Pernambuco tem 9 anos, que é o Mariners. O time de Petrolina surgiu um pouco depois, mas é tão isolado que a gente tem dificuldade em realizar jogos e amistosos. E há 2 anos, eu junto com alguns amigos da Universidade Federal, fundamos a equipe lá da universidade, que hoje existe fora da universidade também, tendo uma participação dentro de competições regionais, visto que não tem campeonato universitário de beisebol, a gente resolveu separar da universidade e montar um time de verdade fora da equipe universitária. O beisebol, ele tem quantos times atuando aqui no estado de Pernambuco? Assim que... Atuando hoje 2. Só tem 2, né? Que é o Mariners e o Elfos. O Mariners ele é conhecido também mais como o rugby, né? O futebol americano ele tem isso. também, né? É porque a equipe de beisebol começou no Náutico, era aquela equipe do Náutico, depois teve algumas alterações e terminou fechando uma parceria com o Mariners para permanecer ativo. Porque é difícil você manter nome, porque você precisa de CNPJ para algumas competições, então você precisa de uma instituição para você representar. Alguns clubes têm assim receio em abrir as portas, por ser um esporte caro, novo aqui no Brasil e de baixa adesão. Então muitos clubes fecham as portas para o esporte. Então a gente encontra em outras instituições, eu encontrei na Universidade Federal de Pernambuco, eles encontraram no Mariners um apoio para seguir com o nome. Porque realmente é raro, né? Você come, muitas pessoas nem sabem que existe aí o beisebol, né? Aqui dentro do estado de Pernambuco. Eu mesmo que pratico há 2 anos atrás não sabia que existia beisebol aqui. Descobri e pouco depois escolhi praticar, fui me especializar na área e hoje sou o treinador da equipe. Treinador. O beisebol, a dificuldade também que eu vejo, que tem que ter um lugar específico, né? É um campo, né? Com uma marcação, dimensões, tudo diferente de hoje em dia do futebol. Tem muita diferença. Como é que vocês fazem para se adaptar a jogar o beisebol aqui Tanto para treino quanto para competição, a gente termina utilizando um campo de futebol e adaptando as medidas de um campo de beisebol. Um campo de futebol tem em média 110 por 70 metros. O ideal para o campo de beisebol é 120 por 120. Então fica reduzido, mas a gente consegue realizar o jogo, mesmo que haja uma perda significativa, mas ela termina sendo dispensada para que haja o jogo, porque infelizmente a gente não consegue encontrar um campo com 120 por 120. Infelizmente a gente não encontra um campo acessível. Existem no Nordeste poucos campos. Em Natal a gente tem um campo, Petrolina tem um campo de beisebol, Salvador tem um campo que é adaptado. Ele assim, apesar de ele ser só para beisebol, ele é adaptado, ele não tem a dimensão exata. Então assim, mesmo nos campos que são para beisebol, a gente nem sempre consegue ter a medida oficial. A marcação é o mais simples, que é a marcação de cal, mas porque o oficial ele tem a área de areia e a área de grama. No Brasil você encontra isso em alguns campos no sul, mas geralmente é um campo ou só de terra ou só de grama. A dificuldade é o apoio, né? O apoio. Sim. E também usar os campos como a Ramires falou para mim, tem esse problema com o pessoal do rugby, né? Do futebol americano, porque danifica muito o campo devido à atividade. Não sei se o beisebol também tem essa parte, por isso que eles criam muitas barreiras e as pessoas usarem o campo de futebol por causa disso, de danificar o campo, né? Não tem um campo específico para isso. Né? O beisebol é mais simples, a nossa movimentação ela é mais básica. O beisebol é um esporte bem, até certo ponto, parado. Não há uma movimentação tão constante quanto há no futebol americano. Então o desgaste do campo ele é mínimo. A maior dificuldade é a barreira do conhecimento. Muitas pessoas não conhecem e preferem não investir, porque não vai dar um retorno tão rápido. Você investir numa escolinha de beisebol vai ter poucos alunos, então também não terá retorno. Então a gente tem essa barreira do desconhecimento, tanto das empresas quanto do público.
O custo é muito caro, né, para o beisebol. Sim, o beisebol é um esporte caro, o material é muito caro, bolas, luvas, proteção, então a gente tem assim, é um esporte de alto custo, que é outra barreira também para a prática. E esse material você já consegue aqui no Brasil ou são importados, Assim, Pedro? você encontra algum material produzido no Brasil, mas de baixa qualidade. Se você quiser um material de boa qualidade, você vai ter que pagar caro e importar, ou comprar importado mais caro ainda. Então assim, ou você compra fora por um preço assim, uma luva, por exemplo, se você for trazer de fora, você vai gastar uns 300, 400 reais. Se for comprar aqui, você vai pegar assim, você encontra até 700 reais uma luva aqui no Brasil. Então, assim, é uma barreira. É difícil você assim ter dinheiro para investir em material de beisebol e ter um clube, uma instituição que queira investir em material para montar uma equipe. Geralmente parte de iniciativa própria. Alguns atletas, alguns amantes do esporte se juntam, cada um compra seu material e forma uma equipe. Isso acontece na maioria das equipes do Brasil. O que conta muito também é a falta de apoio, de patrocínio, para o pessoal não conhecer, né? E a divulgação também, eu não vejo, não vi ainda, né? Pode ser que tenha já passado, né? Na mídia televisiva aí, falando sobre isso, porque quando dá uma força, então a pessoa, quando passa a conhecer o esporte, aí começa a ter adeptos, porque muitas pessoas gostariam de praticar, mas o que falta é mostrar para as pessoas, né? Eu falei até com o Ramires, né? Foi ter que me deu seu contato. Ela vai incluir vocês aí, né? No evento que vai ter. Ela falou, né? Estão incluindo aí no festival que vai ter de esporte, né? Vai ter vários campeonatos de jiu-jitsu, de rugby, de vôlei. É uma empresa que ela tá promovendo esse evento. Então vai ser uma maneira a mais de divulgar o esporte, o beisebol. E nós estamos aí já com as pessoas ligadas já no Adriano Esportiva, com o Ricardo Chaves, Ari Cunha, estamos com Cecília. Estamos dando abraço para essas pessoas dali, a Keila Francilino. Como é que é difícil a pessoa, a prática do beisebol, como é que dá? Você não tem escolinha, pessoas que quiserem praticar, quiserem treinar o beisebol, como é que eles vão fazer aqui dentro do estado de Pernambuco? Nós mesmos trabalhamos tanto com o treinamento para a competição como a iniciação esportiva. Como nós temos um baixo número de atletas no estado, a gente trabalha mais na formação de atletas do que no desenvolvimento da prática competitiva. A gente trabalha formando. Nossa equipe, todos foram formados lá. Com exceção de Caio, que é um dos nossos atletas, que já veio de outra equipe, todos foram formados na própria equipe. Eu mesmo comecei a jogar beisebol lá, aprendi do zero no Elfos, que antigamente era o FPE Beisebol. Então, aqueles que têm interesse serão super bem-vindos aos treinos, mesmo que não tenham noção nem conhecimento algum sobre o esporte, eles podem ir lá começar a conhecer tanto a parte teórica quanto prática e assim, inclusive material, que a gente fala muito sobre a barreira, mas aqueles que têm interesse, mas não querem investir antes de conhecer o esporte, podem chegar a um treino, a gente tem material para ceder para uma experiência, participa de um treino, dois, vê se gosta do esporte, para depois assim investir num material próprio para seguir treinando. Então, a gente consegue formar atletas, mas assim, o desconhecimento é uma barreira. Como a gente estava falando, a gente não tem divulgação. Eu gostaria novamente de agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre o esporte, porque a gente não tem essa oportunidade em todas as mídias. As próprias mídias internas, a gente tenta divulgar na assessoria de comunicação da universidade e mesmo assim é difícil. Então, está acontecendo agora a Liga Nordeste de Beisebol e pouco se fala dela. Existe o Campeonato Brasileiro, que é anual. Aqui no Nordeste a gente mal ouve falar. No Sul, o beisebol é mais difundido. Em São Paulo existem várias equipes, Santa Catarina. Então, aqui no Nordeste a gente tem poucas equipes e pouca divulgação do esporte. Então, um vai sendo reflexo do outro. A gente não tem mídia por ter poucas equipes e tem poucas equipes por não ter mídia sobre o esporte. Isso é a dificuldade, né, os esportes que não dão retorno financeiro, né? As pessoas, patrocinadores, eles querem buscar de retorno, né? Eles querem investir que o nome deles esteja lá presente.
E a finalidade, eu sempre digo às pessoas que entram no programa Adrenalina Esportiva, que venham participar, ele foi criado com esse objetivo, né, em fazer acepção de modalidade esportiva, toda a modalidade esportiva, todas as pessoas, independente de ser um atleta de nome, de ser medalhista ou não, a importância é mostrar os esportes, né, é divulgar a modalidade esportiva, incentivar a prática dos esportes. E o programa Adrenalina Esportiva, há 2 anos agora em julho, vai fazer, vem lutando também a dificuldade que nós vemos aí nos esportes amadores, nos atletas, né, de se manter, problema de divulgação, de apoio, de patrocínio. Também eu passo por isso, mas estou muito aí com fé em Deus tem abençoado muito, o programa tem crescido muito, e para dar oportunidade, né, aos esportes, como o beisebol, como o rugby e tantos outros, o frescobol, que o pessoal não conhecia o frescobol, só conhecia o frescobol como uma diversão, mas temos associações que disputam o campeonato. Tem o pernambucano, tem o Open Pernambucano, tem o brasileiro, tem mundiais, tem outros mundos internacionais. Então, a mesma coisa do beisebol, né? Muita gente não conhecia, até o pessoal daqui da rádio mesmo, aqui tem beisebol, né? E hoje, né, vai ser um passo a mais aí de divulgação, né, um pouco que seja, dependendo, né, vai fazer diferença, que uma pessoa às vezes faz a diferença na vida de outro, né? Então, o programa Adrenalina Esportiva foi criado com esse objetivo e vocês podem contar sempre conosco, está passando informações, como muitas pessoas eu peço, passa informações, como é que está para eu divulgar, porque é mais uma divulgação, é mais uma rede social, é mais uma página, é mais uma página do Instagram, do Facebook, do canal do YouTube, que vai estar divulgando. Então mais pessoas vão estar vendo. Então tem que haver essa reciprocidade, né, de ambas as partes para que as coisas fluam, né, porque ninguém faz nada sozinho, né? A pessoa que acha que é bom, porque já está lá em cima, mas não, a gente depende sempre um do outro, tem que estar sempre compartilhando, e o programa de Adrenalina Esportiva vai estar sempre à disposição para divulgar, e uma oportunidade que tiver, ir lá fazer uma matéria, fazer uma cobertura de um jogo, como a Adrenalina vem fazendo na parte do atletismo, de judô, jiu-jitsu, de karatê, né, dos Jogos Paralímpicos, nas Olimpíadas especiais. Então, sempre procurando estar presente, né, divulgando, que é de muita importância, né, e de relevância, que a pessoa às vezes quer conhecer, quer praticar uma atividade esportiva e não sabe onde nem como conseguir fazer, ser inserido nessa atividade esportiva. Sim, e assim, não é um problema exclusivo do beisebol. Além do beisebol, eu também sou o coordenador e treinador do projeto social Vikings Basquete. A gente trabalha com basquete, que é uma das 5 modalidades básicas, que é trabalhar tanto na aula de educação física, como é bem mais difundido do que o beisebol, e mesmo assim a gente não tem esse alcance, a gente não tem essa mídia. Mesmo tendo um número bem maior de participantes, de atletas, participando de um número maior de competições, a gente não consegue assim uma divulgação mais fácil. Há sempre essa barreira na mídia. Eu vejo que eu acompanho o basquete, né, porque tem o Disseu Manguinho, que é o presidente da Federação de Basquete, né, e tem até a inscrição, não sei nem como é que está a inscrição, né, ficou de passar para mim, que vai ter aí, né, um campeonato, né, acho que é a Copa Pernambuco. A Copa Pernambuco, né, de masculina aí, que vai ter, adulto, e a dificuldade é grande, né, de conseguir montar a equipe, né, apesar que tem muitos colégios mais privados, né? Sim. Porque o colégio público ele não tem tanto investimento nesses esportes. E, assim, apesar de não ter tanto investimento, ainda existe. Esse final de semana, por exemplo, eu participei de uma competição onde a gente reuniu 16 equipes, ou de projetos sociais ou de escola pública, num campeonato realizado pelo professor Fernando Meganha, ali na Universo, nesse sábado. Então, o basquete, ele existe na escola pública, ele só não tem o apoio da Secretaria de Educação ou do governo do estado, no caso, e existe de forma precária. Então, sem material, às vezes sem um professor que seja da área, é um professor que está ali cobrindo um espaço e formando atletas, mas existe equipes qualificadas, atletas também para identificar aquele atleta, né, que é um atleta que pode se destaque, né, que possa estar aí. Porque eu, como graduando em educação física, minha área é treinamento, mas eu sou da área de basquete ou de beisebol. Se eu for trabalhar em outra área, eu posso até dar um treino, mas eu não vou ter a mesma habilidade que um treinador que é da área. E muitas vezes acontece isso numa escola pública. A gente tem um professor que se formou, que se especializou em um esporte, dando treino de outras modalidades para cumprir a carga horária.
E isso vai dificultar na formação de atletas e de equipes competitivas, que é um problema que a gente não vê tanto em escolas particulares, que tem uma facilidade maior de direcionar seus funcionários, seus professores para as modalidades que eles têm mais aptidão. Pois é, pessoal, é isso aí. Ando aqui com o João Pedro, né? Do beisebol. Nós estamos aí com essa dificuldade, né, que tem realmente, é a realidade do nosso estado, não só do Brasil em si, né? As pessoas às vezes não estão no lugar certo, qualificado para dar um bom desenvolvimento. Porque eu sempre digo que o estado de Pernambuco é um celeiro, né, de campeões de todas as modalidades. Nós temos bons atletas em todas as modalidades. Agora mesmo o Brasil ele foi campeão, né, na Sul-Americana de atletismo. Então o Brasil tem muito forte no atletismo. Agora falta apoio, mais investimento dentro dos esportes. Que o esporte não é só questão de saúde, não. É muita coisa. Se você for ver, usar todo esse contexto, os benefícios que o esporte traz para a pessoa, para a sociedade, para a comunidade, para tudo, é muito grande, né? Saúde, segurança, cidadania, parte de superação, então qualidade de vida é muito grande. Então vamos aí para o nosso break comercial, primeiro bloco do programa Adrenalina Esportiva, e já estamos de volta com Adrenalina Esportiva, programa de todos os esportes.